Fala galera que não abandonou o canal, desculpa a minha ausência, juro pra vocês que eu vou fazer de tudo pra que isso não se repita mais, tá? Tive alguns problemas pessoais que eu tinha que resolver, não podia deixar passar, por isso que eu fiquei um tanto ausente, aqui do YouTube principalmente, mas lá no Instagram também fiquei ausente. Mas eu falo pra vocês, vocês que estão inscritos aqui, também dá uma chegadinha lá no Memória Alvinegra no Instagram, tá? Segue lá o conteúdo, porque lá eu consigo até postar com mais rapidez se eu tiver com alguma crise sendo resolvida, tá, gente? Quero pedir essa desculpa pra vocês, obrigado por não terem abandonado o canal, somos quase 1.100 pessoas aqui, então eu tô muito feliz com isso, tá bom, gente? Vou pedir pra vocês, para que vocês comentem, compartilhem, pra aquele amigo que você sabe que é botafoguense, mas não conhece Memória Alvinegra, tá bom? Porque eu deixei o algoritmo do YouTube dar uma caída, não vou deixar isso acontecer de novo, e eu conto com a ajuda de vocês que estão aí do outro lado, para que faça isso, para que o YouTube entenda que falar de Botafogo aqui na plataforma também é muito válido e que tem muita gente que gosta de saber de histórias do Botafogo, o clube que a gente ama, tá bom? Mas antes eu quero falar, mas no vídeo de hoje, antes não, né, gente? Me desculpa. Mas no vídeo de hoje não vai ter edição, não vou fazer nada, eu vou gaguejar pra caramba, se preparem, né? Mas hoje eu quero falar de Canu, quero falar de Anderson Moreira. Quem segue o Memória Alvinegra, no dia que o Botafogo conquistou seu acesso, eu postei um texto falando sobre a importância do Anderson Moreira no Botafogo. Tá? Tá passando aqui por algum lugar, não sei, tá aqui, por aqui, eu nunca sei pra onde eu aponto, mas tá passando aí, fiquem de olho, tá? E dá uma chegadinha lá e deixa o like e comenta, tá bom? O Botafogo passou por muita coisa durante essa temporada. A gente foi eliminado na Copa do Brasil de forma patética. O Canu me veio à cabeça quando o Botafogo conquistou seu acesso, porque mesmo que tenha sido de uma forma errada, foi o jogador que comprou a briga do elenco, foi o jogador que até acabou perdendo um pouco a paciência. Eu tô suando, gente, desculpa, tá muito calor aqui e eu tô sem ar-condicionado, gente, foi mal. O Canu foi o único que, mesmo de forma até um pouco errada, ao meu ver, ele não precisava se exaltar tanto, foi o único que chegou ali e comprou a briga do elenco. E aquilo me marcou muito, e logo que o Botafogo subiu, eu me lembrei dessa situação que aconteceu com o Canu, que não foi nem no Campeonato Brasileiro, foi na Copa do Brasil, tá? Então, ver o Canu sendo um dos jogadores mais importantes do acesso do Botafogo, lógico, todo mundo fala de Rafael Navarro, fica Navarro, pelo amor de Deus, mas o Canu também tem que ser muito exaltado aqui. O Canu, ele foi um botafoguense de verdade, tá? Ele, em todos os momentos em que o Botafogo precisou, ele estava ali lutando por esse time, lutando por esse elenco. Então, ver o Canu naquela festa do acesso do Botafogo, confesso que me emocionou bastante. Assim como também me emocionou a volta olímpica do Anderson Moreira. E eu já vou chegar nele no finalzinho desse vídeo. Tá? O Botafogo ele teve que passar por muitos problemas durante o ano. Teve que passar pela instabilidade do Eduardo Freeland, que não estava bem, que nós, torcedores do Botafogo, até pedíamos a cabeça do Eduardo Freeland, mas graças a Deus ele não foi mandado embora. Acabou que ele, no final do ano, no geral, fez um grande trabalho. Parte desse grande trabalho se deve também à chegada do Jorge Braga. O Jorge Braga foi aquele cara, aquele camisa 10 que carregou o piano e falou assim: vem comigo que eu sei qual é o caminho. E graças a essa chegada, o Botafogo começou a deslanchar um pouquinho mais. Grande problema na temporada que o Botafogo teve demora para se desfazer: a arrogância de Marcelo Chamusca. É incrível como a família Chamusca nasceu, deve ter nascido, não é possível, para acabar com o Botafogo. Foi assim com o Péricles Chamusca e agora com o Marcelo Chamusca. O Péricles Chamusca, irmão do Marcelo Chamusca, treinou o Botafogo em 2005. E se não fosse a demissão dele, talvez o Botafogo teria sido rebaixado de novo em 2005. Com o Marcelo Chamusca, a gente estava seguindo esse mesmo caminho. O Botafogo, durante a Série B, durante aquele início da Série B até a partida contra o Cruzeiro, 3-3, se não me engano foi naquela partida, foi na partida seguinte que o Chamusca foi demitido, mas se ele não fosse demitido, o Botafogo talvez pudesse até ser rebaixado para a Série C, o que seria o fundo do poço para o nosso Botafogo. Graças a Deus, isso nunca aconteceu. O Botafogo nunca entrou lá na zona de rebaixamento, mesmo que tenha flertado com a zona de rebaixamento, nunca entrou, tá? Mas
O Chamusca, com a sua arrogância, estava levando o Botafogo a caminho do fim. Quantas vezes a gente viu o Chamusca arrogante nas coletivas? Quantas vezes a gente viu o Chamusca desmerecendo pergunta de repórter, quando essa pergunta feria a sua autoestima futebolística, não é? Só as perguntas que eram feitas para massagear o ego do técnico é que ele considerava boas perguntas. A ponto de, na partida contra o Náutico, se não me engano foi contra o Náutico, em que perdemos por 3-1, ele virar para o torcedor do Botafogo na coletiva e dizer que esse time ia melhorar lá mais para frente. E eu comecei a pensar naquela época, vai melhorar quando? Em setembro? Para novembro é um pulo de setembro. De setembro para novembro é um pulo. Só em setembro que o time vai melhorar? Até lá, talvez o Botafogo já não tenha mais volta. Mas graças a Deus, a gente conseguiu superar a arrogância do Chamusca. E aí a gente trouxe um perfil completamente diferente, que foi o Anderson Moreira. E o Anderson Moreira, quando ele chega no Botafogo, ele consegue, eu até falei no texto que eu coloquei lá no Instagram, ele consegue, de certa forma, unir o que no Botafogo estava separado. Diretoria de torcida, torcida de clube. Muitos torcedores, eu acredito, que talvez estivessem abandonando o Botafogo quando o Chamusca era o técnico. Mas o Anderson Moreira, ele chega no Botafogo, ele entende a grandeza da equipe, ele entende que o elenco do Botafogo era, sim, limitado, mas ele consegue fazer com que algumas peças joguem o seu melhor futebol tendo confiança. Marco Antônio, o próprio Varley, que era banco e a gente queria longe do Botafogo, porque o Chamusca usava errado. Com o Chamusca ele nunca foi extremo, ele sempre foi lateral. Ou então era banco, às vezes nem era selecionado para a partida. E com o Anderson Moreira, ele ressuscita esse jogador até ele virar a batedeira do Botafogo, não é? Então, o Anderson Moreira, quando ele chega, ele tem muita responsabilidade no que o Botafogo faz nesse fim de temporada. Subimos, graças a Deus, vencemos o Operário e, como eu disse no texto lá do Instagram, que eu espero que vocês vejam lá e curtam o texto lá, nada mais Botafogo do que a partida contra o Operário. Vencemos por 2-1, partida difícil. Quem disse que para o Botafogo, por mais que o time estivesse lá embaixo, quem disse que o adversário seria fácil para o Botafogo? Não existe adversário fácil para a gente e é por isso que a gente valoriza cada vitória. A gente não banaliza as vitórias do Botafogo, a gente vibra como se fosse a seleção ganhando uma Copa, sim, e não podemos ter vergonha disso, porque o nosso Botafogo, por muitas vezes na história, foi o Brasil. Então é por isso que a torcida do Botafogo nunca abandona esse time, por mais que todo dia de manhã o torcedor acorde e pense, vou abandonar o Botafogo, não dá, a gente não consegue fazer isso. Então o Botafogo subiu, e agora é torcer para que a gente consiga o título da Série B, porque, assim, subir é importante? Mas por todo o trabalho que foi feito, agora o título é a cereja do bolo desse time do Botafogo, desse Botafogo de Canu, desse Botafogo de Anderson Moreira, desse Botafogo de Rafael Navarro, Marco Antônio, Varley, o Botafogo de Pedro Castro, de Carlinhos, de Diego Loureiro. Se não fosse o Diego Loureiro, talvez o Botafogo estaria numa pior. É um goleiro ainda limitado, está aprendendo, mas se não fosse ele, o Botafogo talvez estivesse muito pior. O Botafogo teve muitas defesas do Diego Loureiro para agradecer. Então, que esse Botafogo conquiste o título, merece, tá? E que esse título, se possível, não acredito muito, mas que esse título, se possível, venha logo em Pelotas e que a gente vibre no Engenhão com o Botafogo campeão contra o Guarani. Tá bom, gente? Deixa o like aqui no vídeo, peço esse favor para vocês. Vão ajudar o algoritmo do YouTube de novo a crescer aqui, tá? Obrigado pela presença de vocês, obrigado por estarem aqui comigo. Somos 1.100, gente, praticamente 1.100, tá? Muito obrigado por esse suporte que vocês me dão. Grande abraço, valeu, fui.